Namastê, gratidão por um dia de luz, grata. Eu sempre peço para você se inscrever no canal espiritualista Mônica Bonfilho. Vamos crescer como uma comunidade, como irmãos espirituais. Namastê, não esquece de curtir, de deixar o seu gostei também, eu fico muito feliz. Hoje eu quero falar sobre o Covid, sobre a Covid. Em 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmava oficialmente o primeiro caso de Covid em território nacional. Na época havia dúvidas sobre o comportamento da doença em um país tropical em pleno verão. A informação inicial era a de que se tratava de uma síndrome gripal mais agressiva em pacientes acima de 60 anos. Numa coletiva de imprensa no dia 26 de fevereiro, o então ministro de Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciava que o primeiro caso se tratava de um homem de 61 anos que havia dado entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália. A partir daí, com o apoio da Anvisa, as pessoas que tiveram contato com o paciente passaram a ser monitoradas. E sábado, dia 19 de junho, alcançamos a marca de 500 mil mortes por Covid. E nesse mesmo sábado, uma grande população saiu às ruas para protestar. E a pergunta que todo mundo faz: vai ter fim esse vírus, Mônica? Vamos chegar à marca de 600 mil mortos? Será que todos nós seremos vacinados? E eu fiz o mapa, eu não fiz o mapa do Covid, eu já fiz numa outra publicação. Eu quis fazer na verdade, eu fiz um mapa natal do Covid e fiz da revolução, não sei se eu fui clara. O que é revolução? Revolução é como é que vai ficar o vírus esse ano no Brasil. Eu entro aqui, por exemplo, o touro me dá a firmeza que sim, a gente pode ter aí pelos próximos 2 anos as pessoas ainda sendo vacinadas. Ontem eu vi uma entrevista do Mandetta, ele falou, olha, a gente vai tomar a primeira dose, a segunda dose, eu acho que seria importante a gente tomar um reforço. Talvez, em alguns casos, a gente tenha uma terceira dose de vacina, pelo que eu entendi na entrevista que ele deu ontem e hoje de manhã quando eu assisti. Então, o que nós temos na revolução? A gente tem um peixes entrando com o sol em peixes, mas é um peixes que fala de atitude, de finalmente o governo federal tomando uma atitude. Apesar de negacionista, o Brasil ele é considerado um dos 4 maiores países negacionistas do mundo frente às questões relacionadas à vacina, Mas nós temos aqui pelo menos esse novo ministro da Saúde, ele começando a andar melhor e tomando uma atitude. Mas eu tenho o ascendente em terra dizendo que as questões do Covid ainda podem perdurar por 2 anos e meio até 2 anos e 8 meses. Eu tenho ainda algumas tempestades e, infelizmente, pessoas perdendo parentes. Então, o que eu quero falar para vocês? Me perguntaram isso, Mônica, você acha que nós vamos chegar a 600 mil mortos? Sim, infelizmente eu acho. E as pessoas me cobram muito isso. Você fala assim, Mônica, em alguns vídeos você sempre passou uma mensagem positiva e mesmo assim está morrendo. Eu acho que para a gente que trabalha com espiritualidade é muito difícil, a gente tenta passar uma mensagem positiva. Claro que quando eu soube da pandemia, do vírus, eu lembro que eu comecei a ler vários artigos sobre isso, a gente sabe que é muito grave. Eu lembro que em 2019 ninguém tratava do assunto, eu fiz a previsão que da China iria provir uma bactéria, um vírus que iria atingir os países europeus, e para minha surpresa ou pela falta de conhecimento, foi algo que acabou sendo mundial. E a gente sempre tenta passar para as pessoas uma mensagem de conforto, que vai dar tudo certo, que vai melhorar, que vai amenizar. Mas com a política da qual é tratada essa política no que se refere à vacinação, que agora está começando a caminhar, mas demorou muito tempo, Vocês sabem, vocês estão acompanhando, uma medida, uma atitude acabou demorando muito tempo e a gente teve aí a marca ontem de 500 mil pessoas que desencarnaram por conta do vírus, Eu tenho aqui a volta das escolas, que me preocupa um pouco
Eu tenho aqui um grau em água que se refere exatamente à educação. Me preocupa um pouquinho. Não sei o que vocês acham. Vocês acham que é um bom momento para as escolas abrirem ou não? Vocês aguardariam mais um pouco nesse ritmo de vacinação? Claro que a gente fica um pouco preocupado, né, em pensar que lá em Nova York, pensar que em outras cidades ou países no globo, a gente tem Israel, nós temos cidades turísticas que estão praticamente vacinadas totalmente, né? Inclusive Nova York soltou fogos aí comemorando nenhuma morte por dia. Mesmo a prática do Bolsonaro, quando ele pede para a gente tirar a máscara, a gente só pode tirar a máscara quando a gente tiver 0 mortes ou uma pequena morte por uma morte que já é horrível, né? Mas eu acho, inclusive, imprudente ele falar para a gente retirar as máscaras antes do tempo. Me preocupou aqui no Covid de 2021, eu tenho um aspecto Portugal, Espanha, França, Itália, talvez a gente tenha algum probleminha, ou quando a gente estiver quase extinguindo o vírus, ele pode querer retornar de novo, aparece aqui no item 5. Algumas pessoas que ainda vão viajar, ou a gente pode ter, na verdade, uma nova variante. A gente sabe que a variante Delta da Índia é uma variante mais agressiva, se bem que no Brasil ela não teve tanta força, o que teve força foi aquela variante de Manaus. A gente tem aqui, na casa 6, que é a casa do declínio da saúde pública, muito ruim aspecto ainda no trato do governo brasileiro, e a gente tem aí a CPI, que nós estamos descobrindo tudo o que estava acontecendo. Gente, que foi um horror a Pfizer mandar 83 e-mails para o governo brasileiro e o governo não respondeu às mensagens da Pfizer. Fico imaginando um funcionário que tenha recebido 83 e-mails, se ele não tivesse respondido, o que ia acontecer? Provavelmente ia ser demitido. Na verdade, para mim é um crime, né? Um crime, eu acho que isso tem que ser punido. Mas estamos retomando, menos mal, pelo menos esse ministro, que eu ainda tenho aí um pouquinho de pé atrás com ele. Eu vi ele na CPI, eu acho que ele tem algumas coisas retrógradas ou muito ligada ao Bolsonaro que me incomoda, mas pelo menos ele está tentando avançar na vacinação e parar com essa história do cloroquina, né, gente? Pelo amor de Deus, que já foi amplamente divulgado que isso não traz referências nenhuma na cura, né? Na verdade, é um remédio para matar verme, não para algo gripal, vocês sabem disso. O Brasil começa a ficar mais protegido e, de novo, uma pontinha de preocupação com o norte. Espero que Manaus não tenha nenhuma recaída. Nota 10 para Maranhão. Nota 10 aqui para São Paulo, eu fico feliz das coisas avançando. Rio de Janeiro vai atrasar um pouquinho, até porque a gente tem ali um campo muito grande de pessoas que idolatram Bolsonaro no Rio de Janeiro. Isso vai fazer com que a frequência de vacinação no Rio não tenha expectativa, talvez demore um pouquinho. E como eu já falei nos outros posts, né, que eu faço no Facebook, por exemplo, o Brasil foi o antepenúltimo país a libertar os escravos. A minha preocupação é que a gente acaba repetindo de novo essa história no que se refere à vacinação. Me preocupa um pouco. Eu tenho aqui, a gente começa a querer avançar um pouquinho melhor para novembro, dezembro, mas infelizmente pelo esse mapa a gente ainda pode bater 600 mil mortes. O que me preocupa é que as pessoas mais velhas, a grande maioria já vacinada, a gente sabe que teve uma queda brutal nas mortes, o que eu fico muito feliz, mas a gente tem um público mais jovem se contaminando. E a gente sabe, não é que eu estou colocando a culpa no governo federal, claro que nós sociedade, temos uma parcela, já que muita festa clandestina, pessoas dando maus exemplos, inclusive jogadores de futebol que foram flagrados aí em casas noturnas, um grande erro, as pessoas completamente com folga, sem máscara, sem nada, isso acaba culminando nesse problema ainda de resultados de morte. Inclusive ontem, se eu não me engano, né, filho, teve um número muito grande de pessoas infectadas, acho que foi o maior dia de infecção, foi ontem também, por coincidência, por estar fazendo esse mapa. Eu tenho, por exemplo, no mapa, eu tenho signos femininos e masculinos. Ainda no mapa do Covid, muito signo feminino. O que isso significa? A gente muito esperando que aconteça um milagre, né?
que aconteça um milagre sem uma política pública adequada. Não pode. Ou que eu vejo muito no Facebook, as pessoas falam assim, Mônica, não cai uma folha que Deus não permita. Eu compreendo essa tua visão, mas quando eu penso que fui vacinada de várias coisas quando eu era bebê, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu acho que Deus, ele é matematicamente perfeito. Deus é um ser inteligente que produz homens inteligentes como os cientistas que trabalham, existe uma mega operação, universidades, enfim, para conseguir atingir o melhor do nível intelectual no que se refere à produção de vacinas. Tudo isso tem Deus por trás, apesar deles serem racionais ou ateus, mas você tem esse Deus, esse grande arquiteto, né? Ele, por exemplo, se você não tivesse sido vacinado, você morria bebê, você morria jovem, você poderia ter algum problema nesse sentido. Então, eu acho muito cômodo a pessoa falar, Mônica, com máscara ou sem máscara, só quando Deus quer, ou não cai uma folha em que Deus não saiba que chegou a hora. Eu acho que fica muito simplista, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu, com consciência social, óbvio que eu nunca vou sair sem máscara. Eu mesmo quando for vacinado pela segunda vez, óbvio que eu vou continuar usando máscara e eventualmente viajando eu vou fazer a mesma coisa. A gente tem que aprender a título do coletivo. Eu acho que esse governo deixou cada um de nós muito frio, muito insensível, muito egoísta. A gente tem que pensar a título de sociedade e a título de coletivo. Eu tenho aqui para o Covid, Sol na casa 10, o Covid se achando uma estrela, Lua na 3 me preocupa o retorno das escolas, Mercúrio na 9, todo mundo estudando, Vênus na 9, todo mundo estudando sobre o vírus, aprimorando, novas vacinas. Eu acho que São Paulo, né? São Paulo aqui com um aspecto na casa 4, cuja promessa do Dória, ele está querendo ter uma grande vacinação agora para setembro, eu acho que ele vai conseguir ter esse resultado, tá? Eu tenho 4, 5 aspectos na 9, as universidades produzindo um conteúdo de vacina com uma resposta muito boa, que eu fico feliz, mas ainda na casa 10 o Netuno, ainda pairando uma certa confusão ou a possibilidade da entrada de uma nova variante no Brasil que me preocupa. Infelizmente o Plutão, que é um planeta muito pesado na casa 8, que é a casa da morte, Lilith em mau aspecto na casa 12, é como se tivesse aberto, vamos dizer assim, aquela sensação sombria, lembrando que nós estamos vivendo desde 2016 um Plutão em péssimo aspecto com o Leão. Então essas ideias fascistas, nazistas, na sexta-feira eu vi um rapaz, era uma cidade do Nordeste, ele tentando entrar no shopping com uma suástica. Aí eu vi algumas pessoas, inclusive uma delas, uma terapeuta holística, dizendo qual é o problema dele entrar com uma suástica. Gente, qual é o problema? Primeiro, isso é crime. É crime no Brasil, no território nacional. Você usar uma suástica significa crime, você não pode. E o que mais me causa surpresa é alguém defendendo o rapaz que queria entrar com a suástica, alegando ser liberdade de expressão. Liberdade de expressão essa que Hitler não dava para as pessoas, então um contrassenso. Voltando aqui para a vacinação, Plutão na 8 em mau aspecto com o Leão, como eu falei para vocês, que é esse atrito, né, do fascismo, do Mussolini, o Trump, a própria entrada do Bolsonaro, essas questões da morte das pessoas. Para você ter um paralelo, gente, na época do nazismo, né, quando as pessoas que elas morriam asfixiadas, a gente volta com o mesmo padrão com pessoas com falta de ar, que aliás em uma live o presidente, numa atitude lamentável, ela dá risada das pessoas com falta de ar. Eu assisti essa live, reprovável para um presidente da República, né? Eu tenho aqui para finalizar, nós mais críticos, né, a população brasileira mais crítica, nós fazendo valer a nossa consciência e sábado saímos às ruas, devemos voltar. Aí você fala, Mônica, como assim dever voltar? O vírus está circulando com muita cautela. Não que eu apoie isso, mas é uma forma. Eu vi os posts dizendo, né? Eu consigo superar o medo para fazer valer o meu direito.
Eu apoio, apesar que eu fico muito preocupada, né? São aglomerações, não deixam de ser, mas é isso. Infelizmente, a gente ainda deve ter, pelo mapa, pela análise que eu vi, a gente deve ter, infelizmente, mais 100 mil mortos, batendo a marca de 600 mil pessoas desencarnadas. Que as famílias enlutadas recebam o nosso abraço, a nossa luz, a nossa compaixão. Eu desejo sempre que o anjo da guarda esteja sempre perto de vocês, acalentando. Não é fácil, é um momento muito difícil e a gente tem aí a oferecer o nosso abraço carinhoso e a lembrança que a morte, como dizia Santo Agostinho, a morte não é nada, eles estão perto de nós como espírito, né? Namastê, gratidão, vou terminando por aqui, por um dia de luz. Namastê.